Eu sou o Padre Lucas, sou aqui da Missão da África, Moçambique, do Santuário São José de Boroma. Inclusive, te convido também a rezar junto conosco. Neste final de semana estamos tendo uma peregrinação ao santuário, onde várias pessoas de vários lugares da diocese, até fora da diocese, vêm conhecer o santuário, vêm rezar, vêm fazer suas orações pela intercessão de São José, neste segmento da festa de São José Operário que nós tivemos na sexta-feira passada. E neste quinto domingo, queridos irmãos, o Senhor nos dá a graça da sua liturgia. Nós vamos meditar estas leituras. A primeira leitura do Atos dos Apóstolos diz: naqueles dias o número dos discípulos tinha aumentado e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir as mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desta tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava, o número de discípulos crescia muito em Jerusalém e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor. Muito bonito, queridos irmãos, neste tempo pascal, onde nós acompanhamos o Atos dos Apóstolos, ver como a igreja cresce. Como diz no final, a palavra do Senhor se espalhava, o número de discípulos crescia. E no crescimento da igreja, nós vemos então que o Espírito Santo vai ajustando cada um no grande corpo de Cristo, né? Nesta graça da unidade da igreja, cada um vai encontrando o seu lugar. Os ministérios vão sendo formados, as comunidades vão se estruturando. Então, os apóstolos precisavam se dedicar à palavra de Deus, à oração, à pregação, porque eles eram as testemunhas de Cristo que precisavam espalhar a boa nova do Evangelho. Então, nessa necessidade do serviço da caridade, especialmente as viúvas, como nós vimos, surge então a criatividade do Espírito na comunhão da igreja, onde se reúnem, de instituir pessoas, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, para poder exercer esse ministério da caridade, e assim surge então o ministério diaconal. Muito forte, irmãos, como nós vamos caminhando nesta alegria, nesta vida nova de Cristo ressuscitado, e vamos então encontrando, né, nosso caminho dentro da igreja e o nosso ministério. Vamos encontrando o nosso lugar. Então vamos ver o Salmo de hoje, que fala assim: ó justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificá-lo. Dá graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. O Senhor pousa o olhar sobre os que o temem, e que confiam esperando seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Esse salmo, irmãos, fala da graça do Senhor que vem sobre nós, que nós esperamos esta graça. E, de fato, na Páscoa, através do mistério pascal, toda a graça do céu é derramada sobre nós. Mas especialmente sobre aqueles que confiam no Senhor, aqueles que buscam nele a sua força, a sua firmeza, a sua alegria, o seu sentido. É sobre estes que a graça, então, pode fazer bem a sua obra. O Senhor quer derramar a sua graça sobre todos nós, irmãos, mas que nós possamos ser estes que confiam de verdade, que o conheça Jesus, conheça a graça da sua ressurreição. E assim nós vamos ter a graça para, como nós falamos anteriormente, estarmos no nosso lugar, encontrarmos o sentido das nossas vidas. Depois, na segunda leitura, então, nós temos a primeira carta de São Pedro, que diz assim: caríssimos, aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo,
a fim de oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Com efeito, nas Escrituras se lê: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e magnífica. Quem nela confiar não será confundido. A vós, portanto, que tendes fé, cabe a honra, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Nela tropeçam os que não acolhem a palavra. Esse é o destino deles. Mas vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Palavra do Senhor. Muito forte, irmãos, essa leitura da carta de São Pedro, onde ele nos confirma, podemos dizer assim, como pedras vivas, mas, claro, não por nós mesmos, mas pelo próprio Cristo, que é a pedra viva, escolhida e honrosa, gloriosa, preciosa para Deus. Deus enviou-nos o seu Filho para ser, de verdade, a base, o fundamento de tudo. Deus nos deu a si mesmo para que nós possamos encontrar este fundamento, esta rocha. E aí, então, Pedro se utiliza dessa imagem do edifício espiritual. Um edifício é construído por muitas pedras, muitos blocos. Nós somos essas pedras vivas. Como nós falávamos, então, a igreja cresce, vai se estruturando e, a partir então deste templo espiritual, deste edifício espiritual, há graças de cura e santificação. São Pedro destaca uma das graças próprias do nosso batismo, que é o sacerdócio. Tem um sacerdócio ministerial, como eu, Padre Lucas, mas temos todos nós um sacerdócio que carregamos como o sacerdócio de Cristo. Recebemos de Cristo este sacerdócio, esta capacidade de nos entregar, de nos oferecer, para que haja de verdade em todo o corpo essa graça derramada, essa graça que nós cantamos no Salmo, essa graça de cura e de santificação. Caminhamos, irmãos, nesta terra e nos ferimos muitas vezes, nos machucamos, caímos, mas oferecemos todos os dias sacrifícios espirituais a Deus, neste templo vivo. Acreditemos, irmãos, como diz São Pedro, acreditemos em Cristo, para que não tropecemos nas coisas do mundo. Cristo está presente e aqueles que não percebem a sua presença, aqueles que negam a sua presença, não aqueles que não conhecem, mas aqueles que conhecem, que negam, que rejeitam, esses podem realmente perder a sua vida. Então, conheça Cristo, conheça essa pedra, essa rocha em que todos nós nos apoiamos para caminharmos juntos. Depois temos o Evangelho, tirado de João, capítulo 14, de 1 a 12. Diz assim: Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tende fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade eu vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Este evangelho, queridos irmãos, Jesus fala: eu vou para o Pai e
morar na casa do Pai e vou preparar-vos um lugar. É muito bonito, irmãos, neste tempo de Páscoa, Deus vai nos preparando para as maravilhas que nós vamos viver e para a perseverança que teremos que ter. Deus nos deu a graça da ressurreição e nós nos enchemos desta vida nova, e esta vida nova, dentro de nós, tem o auxílio concreto, perene do Cristo, Cristo ressuscitado, como nós vimos em outros domingos, é o pão da vida, é o bom pastor. Cristo é de verdade o fundamento da igreja, como nós falamos no dia de hoje também. Mas Jesus começa então a anunciar que vai para o Pai. Já fala isso desde muito tempo, mas agora, de forma muito bonita, na liturgia vai nos conduzindo para esta festa da Ascensão, que celebraremos daqui a 3 semanas. Então, Jesus diz: vou para o Pai, mas não vos perturbeis, vós tendes um lugar no céu. É muito bonito isso, irmãos, porque aquilo que nós vivemos aqui na Terra, encontrando o nosso lugar na igreja, como nós estamos meditando nesta Lexio Divina, nós também viveremos no céu, só que de forma plena, de forma muito mais elevada, muito mais perfeita. Temos um lugar no reino dos céus. Deus quis salvar a todos e se entregou por todos. E é por isso que é urgente que nós proclamemos a palavra do Senhor, para que todos possam conhecer essa graça e assim possam saber o que fazer, o que viver, como diz São Pedro na primeira leitura, nos convertendo, buscando viver o nosso batismo, para podermos então alcançar esta morada celeste. Estamos aqui no corpo da igreja, o corpo místico de Cristo, encontrando o nosso lugar, vivendo a nossa vida aqui, o nosso lugar que Deus preparou, mas para um dia encontrar o nosso lugar na morada dos céus. E o nosso lugar é no coração do Pai. Jesus diz que vai para o Pai. É um mistério muito grande, irmãos. O mistério do céu é um encontro e uma união profunda com o Pai. Aquele que nos planifica, aquele que nos confirma, aquele que nos enche de amor. Um dia encontraremos o Pai. Um dia estaremos para sempre com o Pai. E é isso que Jesus primeiro vive, sendo enviado pelo Pai e depois retornando a Ele, nesse mistério da Trindade. Mas também nós somos chamados a viver. Um dia estaremos para sempre com o Pai. E Jesus diz: quem me vê, vê o Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Acreditemos, irmãos, confiemos de que temos esta grande esperança e assim vamos viver melhor a nossa vida aqui. Então, eu te desejo esse bom domingo. A cada domingo renovamos a nossa fé, a nossa esperança, a nossa caridade, e assim eu te convido a renovar a tua fé, a tua esperança, a tua caridade neste dia do Senhor, que nós possamos renovar a nossa vida nova que recebemos de Deus. E te convido a partilhar esta Lexio Divina, levar esta mensagem de salvação, de esperança, para que nós possamos estar um dia para sempre com o Pai. Então, que Deus te abençoe. Um bom domingo a todos.